Ezequiel capítulo 37 e o versículo 7 nesta noite. Amém? Louvado seja Deus. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia nesta noite. Amada igreja, todo o contexto envolvido, louvado seja Deus, nesta passagem de Ezequiel capítulo 37, e mais precisamente nesse versículo 7 ao qual acabamos de ler. Todo o seu contexto vai falar sobre a chamada desse profeta, que foi logo na sua juventude. Vem a calhar também nesse culto de jovens, porque nós todos conhecemos a história, principalmente aqueles que estão mais aprofundados nos livros extra-bíblicos, que Ezequiel outrora não fora ali delegado este ministério de profeta para ele assim logo de cara, porque nós sabemos que toda a linhagem de Ezequiel, se nós formos aprofundar na história dele, era de uma linhagem de sacerdotes. E o pai de Ezequiel era um sacerdote em vigor naquela época, chamado Buzi. E este homem, um homem muito reconhecido, aleluia, para a sua época, ele estava preparando o seu filho Ezequiel para quando ele assim terminar o tempo do seu ofício de sacerdote, Ezequiel ia suceder a seu pai Buzi ao sacerdócio. Quem me entende, diga bem. Ezequiel já tinha um caminho trilhado, Ezequiel já tinha planos sonhados, Ezequiel já estava sendo preparado para uma missão, Ezequiel já estava sendo envolvido neste manto sacerdotal. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, aleluia, que muitos são os planos do homem aqui na terra, mas louvado seja Deus, quando Deus tem outro plano traçado na nossa vida, Ele faz uma viravolta, Ele faz, aleluia, algo de sobrenatural acontecer, e os planos de Deus são maiores para nós aqui na terra. Aleluia. E nesse período de transição sacerdotal, Buzi já chegado a uma determinada idade, já estava passando a autoridade para o seu filho. Ezequiel já estava, louvado seja Deus, sendo ensinado nos últimos ensinamentos para tomar posse, aleluia, do lugar do sacerdócio. E a Bíblia vai dizer que levanta-se uma nação, a nação dos caldeus agora se levanta com um furor contra o povo de Deus. E nós sabemos que o reino babilônico já tinha conquistado muitas outras nações, e agora essa nação, por permissão de Deus, olha a permissão de Deus, agora eles querem tomar, louvado seja Deus, também as terras do povo de Deus. Eles querem dominar todas aquelas localidades, e a Bíblia diz que a Babilônia entra em guerra contra Jerusalém. E a história vai dizer, meus irmãos, que o povo de Deus estava desprotegido nessa época. Tem muitas pessoas que estão, louvado seja Deus, nesta era atual que estamos vivendo. Muitos até aceitam a Jesus, muitos até batizam, muitos até vêm algumas vezes na igreja e já acham que tem a proteção de Deus, mas estão enganados. O povo de Deus também achava que eles estavam protegidos, aleluia, pela mão de Jeová, mas não estavam, porque eles não estavam obedecendo a santa e a boa palavra do Deus Todo-Poderoso. E quando se levantou a nação inimiga, eles não puderam se livrar, porque a mão de Deus já não estava mais pairada sobre eles. E pegando um gancho na saudação do nosso amado jovem, aleluia, quando a mão de Deus está pairada sobre a vida de alguém, e ele tem a ousadia de profetizar, tudo aquilo que ele determinar vai acontecer aqui na terra dos viventes. Perguntaram para Elias: Elias, qual é a garantia que você nos dá para que nós possamos saber
que essa cidade pode ser novamente reconstruída. E Neemias, ele abre a palavra profética dizendo: sabe qual a garantia que eu dou para vocês que a cidade vai ser reconstruída? E ele diz: qual? É que eu vejo a mão do Deus Todo-Poderoso, ela está parada sobre a minha vida. Meu irmão, vai dar certo, porque a mão de Deus está pairada sobre a tua vida. Se a mão de Deus estiver pairada sobre a tua vida, minha irmã, se a mão de Deus estiver pairada sobre a tua vida, jovem, se a mão de Deus estiver pairada sobre a tua vida, amada igreja, aleluia, pode estar acontecendo um vendaval na tua vida, tu vai fazer a diferença, porque a mão de Deus vai cuidar de você. Oh, aleluia, oh, glória. E agora, o exército de Nabucodonosor cerca toda Jerusalém, toda Judá. E eles investem por 2 ou 3 vezes contra essa cidade maravilhosa, a cidade do grande rei. E na primeira levada, muitas pessoas são mortas e algumas poupadas. E outras, vai escrever Neemias também, que conseguiram fugir, que escaparam do fio da espada, que estavam morando dentro das florestas e nas cavernas, que estavam na mais pura miséria. Mas a história vai dizer, o grande historiador Flávio José vai dizer que na segunda levada, na segunda investida, lá estava Ezequiel também cativo, foi levado para a Babilônia. Mas a vida de Ezequiel, meus irmãos, não foi uma vida privilegiada lá na Babilônia, não. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel ainda receberam cargos de honra dentro do palácio, mesmo estando numa situação de cativos, mas estavam numa posição de honra. Mas Ezequiel foi levado para trabalhar num trabalho duro. Ezequiel foi levado para trabalhar, meu irmão, nos trabalhos árduos da Babilônia. Ezequiel agora vê os seus sonhos frustrados. Não existe mais sacerdote, não existe mais templo, o templo de Deus foi derrubado, aleluia, as coisas sagradas foram roubadas e levadas para a Babilônia. Não existe mais igreja, não existe mais templo, e os sonhos desse jovem caíram por terra agora. Agora ele fala: como é que você, sacerdote? Eu fui preparado a minha infância toda, desde criança, desde a minha adolescência, eu fui preparado para assumir esse cargo do meu pai. E agora os planos de Ezequiel, meus irmãos, estão frustrados. Mas nós servimos um Deus que é especialista em fazer planos frustrados serem mudados para a glória dele. Oh, meu irmão, chegando Ezequiel ali, este homem continua firme na sua fé, assim como os outros hebreus que decidiram não comer das iguarias da mesa do rei da Babilônia. Ezequiel, ao contrário, estava trabalhando nos trabalhos pesados, na fabricação de tijolos, moldando ali o barro, moldando ali a argila para fazer tijolos para a construção e para o crescimento do reino babilônico. E a história vai dizer que agora Ezequiel está perto de um lago, ou trabalhando, ou descansando por algum período com alguns trabalhadores. E a história vai dizer que quando Ezequiel está andando na margem daquele lago, os céus se abrem, e mesmo dentro de um território de cativeiro, mesmo vivendo um contexto de prisão, a história vai dizer que Ezequiel tem visões com Deus. Ei, meu irmão, se fosse você, eu já estava glorificando. Talvez você está passando um perrengue financeiro nesse ano de 2025. Talvez lá no teu lar está virando um inferno. Talvez lá no teu trabalho você está sendo perseguido ou perseguida. Mas nesta noite a palavra de Deus está dizendo: Deus pode te dar sonhos com Ele. Aleluia, onde você estiver, você pode estar no centro do inferno, Deus vai te resgatar e vai te dar sonhos extraordinários com Ele. Aleluia. Ezequiel, ele vê um arco-íris, e quando ele vê um arco-íris,
ele é arrebatado no seu espírito. Quando Ezequiel é arrebatado no seu espírito, o Senhor leva ele a um cenário caótico. Ezequiel agora está diante de um vale de ossos sequíssimos. E quando ele percebe que ele está dentro dessa atmosfera de poder, de revelações de Deus, ele ouve a voz de Deus falando com ele: ei, homem de Deus, aleluia, me diga, você acha que esses ossos podem voltar a reviver? Ezequiel olha por toda a extensão daquele vale. Ezequiel é levado para o lado sul, para o lado norte, para o lado oeste. Ele faz uma visão panorâmica de toda aquela situação. Daqui a pouco ele está no centro do vale, e ele vê aqueles ossos espalhados. Humanamente era impossível alguém montar um esqueleto humano que fosse o seu próprio osso. Estava tudo misturado e bagunçado. E Ezequiel, ele ousa dizer e rebater novamente a pergunta. Ezequiel ousa voltar a pergunta para Deus, dizendo: Senhor, tudo o Senhor sabe. E quando Ezequiel libera essa palavra, Deus fala: já que eu sei, então eu te dou uma ordem agora, ó filho do homem. Profetiza sobre esse vale de ossos secos, e diz-lhes a eles, e diga a eles: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Meu irmão, você não sabe a autoridade que tem na palavra do Senhor. Ezequiel, ele recebe uma palavra. Ezequiel recebe uma direção. Ezequiel recebe uma revelação. Pastor, não estou entendendo, mas eu vou explicar para você. Toda palavra que fala forte ao teu coração, você tem que tomar posse desta palavra e, através do poderoso nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida a vitória. Aleluia. Que palavra? É aquele louvor que você está ouvindo no teu quarto e ele fala forte ao teu coração. É aquele momento que você fecha a porta do teu quarto e fala sozinho com Deus. Quando você perceber que você está dentro do Santo dos Santos, é hora de você se levantar como profeta, é hora de você se levantar como arauto de Deus e começar a profetizar sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E Ezequiel obedece a palavra do Senhor. Quando você recebe uma boa mensagem, não precisa ser precisamente essa de Ezequiel 37. Talvez o pastor pregue uma mensagem que ela arde ao seu coração, e aquela mensagem você sente que falou com você profundamente. É hora de você tomar posse desta palavra e profetizar sobre a tua vida. Nesta noite eu quero que você saia daqui, jovem, meu irmão, minha irmã, igreja, sabendo que você é um profeta e uma profetisa de Jeová. Ezequiel lhe profetiza segundo a ordem de Deus. E quando o profeta ele obedece a palavra do Senhor, duas coisas aconteceram enquanto ele profetizava. Olha que interessante, irmão. Então tem uma diferença das classes de homens de Deus e de mulheres de Deus. Porque nem todo mundo que é homem e mulher de Deus tem autoridade com Deus. Já dei aí a resposta. Existem homens de Deus e existem homens com autoridade de Deus. Existem mulheres de Deus e existem mulheres ousadas na presença de Deus. Deus quer aquele que tem um pouquinho mais. Deus vai usar aquele que ousa um pouco mais. Só vai viver o sobrenatural de Deus aquele que ousar profetizar. Só vai viver, aleluia, as bênçãos de Deus, aleluia, nesta vida de uma maneira extraordinária. As pessoas que entenderem que o impossível pode acontecer quando você crê no poderoso nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ele profetiza: então profetizei como se me deu ordem. No versículo 7. Oh, aleluia. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Olha só, a primeira coisa que acontece, um ruído aconteceu enquanto ele estava profetizando, irmão.
Você não está entendendo, meu querido. Minha querida, quando você começar a profetizar no nome de Jesus, enquanto você estiver orando, enquanto você estiver determinando, enquanto você estiver profetizando, ruídos espirituais vão acontecer na tua história. Ruídos vão acontecer. O primeiro sinal vai acontecer quando você usar e profetizar. Quando você profetizar no teu trabalho, um ruído vai acontecer. Quando você profetizar, irmã, na vida do teu marido, um ruído vai acontecer. Quando você profetizar, varão, na vida da tua esposa, um ruído vai acontecer. Quando você profetizar, homem e mulher de Deus, sobre a vida dos teus filhos, um ruído vai acontecer. É um sinal de Deus. Pastor, mas ruído não é uma coisa muito boa, não. Concordo com você. Então te prepare. Muitos vão ouvir o ruído, o primeiro sinal, e já vão desistir. Porque o ruído é um levante do adversário contra a tua vida. Muitas das vezes você vai orar para as coisas tranquilizarem lá no teu trabalho, mas na hora que você orar, a tendência é piorar a perseguição. Não vai melhorar de uma hora para outra, não. Quando você começar a orar pelo teu marido, irmã, quando o marido começar a orar pela esposa que está bem fraca na fé, a tendência não é melhorar, vai piorar, porque o adversário não vai querer largar essa pessoa tão fácil, não. Porque um ruído aconteceu enquanto ele profetizava. A primeira coisa acontece quando você profetiza, quando você se coloca na posição de profeta, quando você se coloca na posição de homem, de mulher de Deus, quando você se coloca na posição de crer na palavra do Senhor, vai acontecer um ruído quando você profetizar. Mas não tenha medo do ruído. Fala para o teu irmão que está do teu lado, não tenha medo do ruído. Ruídos vão acontecer, mas tem uma boa notícia dentro do ruído, o pastor Daniel. O que tem de bom no ruído, pastor? Já estou dando a dica. O ruído é um sinal de que o adversário está desesperado. Se você continuar profetizando, um rebuliço vai acontecer. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis, ponto vírgula, e eis que se fez um rebuliço. Fala para o teu irmão, depois do ruído, a segunda coisa vai acontecer. Se você continuar profetizando, se você continuar perseverando, se você continuar no temor da palavra, se você continuar no altar, se você continuar na igreja, se você continuar vindo no centro de oração, se você continuar obedecendo a palavra de Deus, se você continuar adorando a Jeová, se você continuar seguindo os passos de Jesus, se você continuar no altar, se você continuar no jejum, se você continuar, eu não vou parar enquanto você não falar, se você continuar no Santo dos Santos, uma coisa extraordinária vai acontecer. Você vai ter visões com Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Um reboliço aconteceu. Que reboliço foi esse, pastor? Ele começou a ver o que ele ordenou ou profetizou acontecer. O que é que ele profetizou, pastor? Para que os ossos secos voltassem a reviver. Depois que ele viu o ruído, e depois do ruído veio o reboliço, ele nitidamente viu com seus olhos naquela visão, cada osso se ajuntando ao seu osso. Pastor, não entendi isso, eu vou te explicar, fique tranquilo. Cada osso juntando ao seu osso é Deus dizendo: eu estou colocando a sua casa em ordem hoje. Eu estou abrindo portas extraordinárias na tua vida hoje. É a tua vida sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus. É o teu lar sendo restaurado. É a tua vida financeira sendo restituída. É Deus te levantando do monturo. É Deus te abençoando poderosamente aqui na terra dos viventes. É Deus dizendo: eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, eu recebi o teu jejum. Te prepare que eu vou fazer um reboliço na tua vida. Aleluia. Só
alguém recebe essa palavra por um minuto, adora Ele, porque enquanto você está adorando, um reboliço está acontecendo. Se envolva nessa atmosfera de profecia, se envolva nessa atmosfera de adoração nesta noite. Porque há poder na tua oração, há poder no teu clamor, há poder, meu irmão, na tua súplica. Houve um reboliço enquanto eu profetizava. Coisa linda é quando acontece um reboliço. O reboliço aconteceu e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E ali se levantou um exército grande e extremo, segundo o texto bíblico. E agora o Senhor fala para ele usar a profetizar, profetiza, para que nervos cresçam sobre esses ossos, para que pele venha nascer sobre esse corpo. E depois de ver todo aquele exército de homens, de corpos, milhares e milhares, o Senhor fala: agora profetiza o Espírito sobre eles. O Espírito de vida, e aí o homem de Deus profetiza como Deus, aleluia, ordenou. Meu irmão, o segredo é você profetizar segundo a palavra de Deus. O segredo é você pedir segundo a vontade de Deus. O segredo é você determinar segundo a ordem de Deus. Porque quando você profetiza baseado na palavra do Senhor, não existe inferno, não existe potestade, não existe dominador, não existe nada que vai impedir a tua oração de ser respondida, de ser realizada, de te alcançar, de te abençoar. Quando você profetizar segundo a ordem de Deus, nada vai impedir a mão de Deus sobre a tua vida. Aleluia. É muito forte, meu irmão. Fala para o teu irmão: se eu fosse você, eu voltava a profetizar. Outra vantagem de quem ousa profetizar: você vai ter experiências extraordinárias com Deus. Você não vai ser mais aquela pessoa que só fica contando testemunho na internet, não. Você não vai ser mais aquela pessoa que fica contando só o testemunho dos outros, não. Vou contar o testemunho da irmã que foi abençoada. Amém. Deus quer que você conte seus próprios testemunhos. E eu vou usar o dom de profetizar. Como ministro da palavra de Deus, nesta noite eu profetizo, aleluia, sobre a lábia desta igreja. Testemunhos serão gerados para a glória de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, aleluia. O domingo vai acontecer mais logo depois do domingo. Te prepare. O reboliço de Deus vai te alcançar. E você vai testemunhar um grande feito de Deus sobre a tua vida, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, oh glória. Quando Ezequiel vê ali aquele exército grande e extremo, já cada osso no seu osso, ou seja, Deus colocando as coisas no seu devido lugar. Te preparem, porque Deus está colocando as coisas sobre a tua vida no devido lugar nesta noite. Ei, e ele vê aquele exército agora se movimentando, porque o Espírito está neles. E aí Deus faz uma outra narrativa, uma pergunta para Ezequiel: ei, meu filho, vocês sabem o significado dessa visão? Ezequiel: não, Senhor, não sei. Deus vai dar, aleluia, o significado daquela visão no versículo 11 do mesmo capítulo de Ezequiel 37. Pastor, o que significa aquela visão? A resposta está no versículo 11, amém? Então me disse: filho do homem, Deus falando com o profeta, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, o povo de Israel dizendo, na condição deles de cativo: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. A declaração do povo, a declaração de um povo que tem um Deus todo-poderoso, dizendo que os ossos deles se secaram e que perderam a esperança. Meu irmão, a pessoa que perde a esperança, ela está sufundida. Nós temos um Deus todo-poderoso que
que se nós estivermos baseados na tua palavra, nunca vamos perder a esperança, porque nós temos esperança, aleluia, de um arrebatamento. Nós temos a esperança de andar em ruas de ouro. Nós temos a esperança de, aleluia, de pisar, aleluia, sobre ruas de ouro. Nós temos a esperança de estar diante do trono de Jeová Jireh. Nós temos a esperança de sermos transladados nessa terra e vivermos eternamente na presença do nosso Deus. Aleluia. Mas esse povo estava abalado, entristecido, derrotado. Nós estamos cortados. Mude a sua condição de declaração de palavras nesta noite. Nunca mais libere palavras negativas no teu lar. Nunca mais libere palavras negativas na tua profissão, na tua área de trabalho. Pelo contrário, comece a ousar em profetizar. Vai dar certo em nome de Jesus, eu profetizo. Minha casa, eu e minha casa vamos servir ao Senhor segundo a palavra dele. Eu profetizo, eu e minha casa servindo ao Senhor. Se lê a Bíblia e não tem entendimento, fala: eu profetizo que eu vou entender a palavra e logo vou estar pregando a palavra do meu Deus. Tem que ousar no dom de profetizar. Mas a nação de Israel, eles fizeram essa declaração: nós estamos cortados, nós perdemos a esperança, os nossos ossos se secaram. E Deus usou esse grande homem, esse grande profeta, para profetizar sobre o povo de Israel e alertá-los que não é porque eles estavam numa situação de cativo que Deus não era mais com eles. Era para eles se levantarem em oração, pedirem perdão e fazer com que a glória de Deus voltasse para eles novamente. E este mesmo homem profetizou que ao passar de alguns anos eles voltariam para a sua terra prometida. E assim como Deus prometeu, Deus realizou e o povo de Deus voltou para Jerusalém, passado o tempo. Você quer dizer com isso, pastor? Todas as boas palavras que Deus falou para o seu povo, todas elas se cumpriram, nenhuma se perderam. Todas as promessas de Deus foram cumpridas. Ei, meu irmão, se Deus profetizou na tua vida através de um vaso, através de um homem de Deus, uma mulher de Deus, te prepare, apenas fica na presença de Deus, continue orando, continue perseverando, continue acreditando na promessa de Deus, que ela vai te alcançar, em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meu horário já foi. Que você aprenda com esta mensagem nesta noite a importância do ato de profetizar. A partir de hoje, ao sair dessas portas, já começa a usar a profecia. Eu não sei o que está me afligindo, eu não sei o que está, aleluia, sucumbindo a sua fé, eu não sei o que está, aleluia, te atormentando, mas nesta noite começa a usar na autoridade do nome de Jesus, começa a profetizar, e o céu vai se mover para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? As palmas é para Jesus.